Você vai achar extremamente impopular o que eu tenho a dizer sobre esse jogo. Porém, eu abri esse canal única e exclusivamente porque eu senti que eu precisava dizer algo sobre. E eu serei extremamente sincero e autêntico sobre. Não é nenhuma nova joia brilhante e à primeira vista é tudo tão normal, tão um jogo qualquer, genérico. E eu fui ver com as expectativas extremamente baixas, mas eu estava em uma tarde e pensei, poxa, não tô fazendo nada, eu acho que eu vou aproveitar e ver esse jogo que lançou agora. Sinceramente, por conta de eu estar com as expectativas tão baixas, minhas primeiras impressões seria que eu estaria jogando algo genérico, lagado e feio. Porém, tudo isso acabou depois de eu terminar a minha primeira partida. Na verdade, foi no meio dela. Eu senti uma coisa que eu não estava sentindo há muito tempo. Eu estava me divertindo e competindo. O primeiro ponto é, como eu sou uma nova identidade na internet, praticamente comecei isso agora, eu adoro jogos competitivos. Eu jogo tudo quanto é jogo competitivo. Eu gosto da emoção, do momento, da luta, da competitividade, da vitória, da derrota, da euforia, da raiva, da tristeza, do sentimento de estar chegando quase lá. Eu adoro isso. Eu adoro. Só que o grande problema é que nos últimos anos os jogos estavam muito... A gente não tinha nada de diferente. E quando eu pela primeira vez peguei a extratora, aquela espada, e eu, em meio a uma perseguição, com tiros na minha orelha e uma intensidade, eu senti uma coisa diferente. E aquilo me deixou eufórico. Aquilo foi novo. Cara, a última vez, ironicamente, que eu me senti algo tão especial assim, era quando era 2019 e Apex Legends tinha acabado de sair. E eu sei, Battle Royale, mas pra época Apex era algo novo. Vamos já eliminar de uma vez a parte negativa das críticas, que é justamente o que provavelmente todo mundo quer ouvir. E é onde a gente provavelmente começa esse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos heróis. A gente tem... O único que eu não vou ter alguma coisa para criticar sobre é justamente o herói do tutorial. Juba Vermelha é o nome dele. Ele, eu não vou mentir, ele é bem legal. O visual dele é maneirinho. O elmo com os dentes ligados aos dreads é um pouco estranho, mas eu achei ele, visualmente falando, um tanto quanto criativo e bastante original. Mas é aí que acabam os elogios. Além dele, a gente tem a Condor, que, sinceramente, é aquela menina do God of War, que eu não vou me lembrar o nome de cabeça agora. Mas é a cópia cuspida de escada, literalmente. Ela pegou um portal e foi parar em outro universo. Porque até a personalidade é igual, é impressionante. A gente vai ter o Atticus, que, bom, curiosamente, herói genérico de jogo coreano número 4294, mas roupinha maneira e caráter também. Pontos pra você. A gente vai ter o Kai, que ele me lembra um aspecto que eu preciso falar sobre esse jogo. Dá pra colocar uma barra de nível sobre os personagens, sobre o quanto todos eles se parecem que saíram diretamente de Raid Shadow Legends. E, sinceramente, esse Kai, ele explode essa barra. Tudo nesse herói faz parecer que ele saiu de Play Raid Shadow Legends. Start. Aí a gente vai ter a Moira do Overwatch, com um pouco de Reyna do Valorant, não sei explicar, mas eu acho que é a terceira vez que eu tô jogando algum jogo e eu vejo uma espécie de Reyna nela, mas isso aqui é a Moira. O Yone do Valorant, e a gente tem uma blogueira fitness, que eu não vou mentir, tal qual o cara do tutorial, ela tem um visual bem legal e bem nice. O lance dela a gente já chega mais um pouquinho, que eu quero comentar um pouquinho sobre. E pra terminar, a gente tem o fucking Ken do Street Fighter. Não, sério, tudo nesse personagem me lembra um personagem de jogo de luta. O que eu quero dizer sobre os personagens é que eles são muito genéricos. Muito genéricos.
porém eles são visualmente muito bonitos. E uma coisa muito importante que acontece, que é justamente o que pode quebrar essa coisa genérica dos personagens, é que antes das partidas começarem, e às vezes durante também, eles vão interagir entre eles e eles vão falar bastante. E isso é um ótimo acerto para os desenvolvedores em relação ao jogo, porque se o seu personagem ele tem uma aparência genérica, você precisa não dar uma personalidade para ele genérica. Pode até ser estereotipada, como a menininha do God of War aí, mas se eles sabem interagir entre si, isso pode ser uma coisa boa para fazer o público gerar reconhecimento deles eventualmente. Então, pontos pela interação de personagem entre as partidas. E, inclusive, eu achei a personalidade da Moira aí a mais interessante, apesar de ser exatamente o que você espera pela aparência. Agora a gente pode falar das armas. Elas são basicamente o arroz com feijão de todo o jogo, porém visualmente diferentes. A gente tem a AK-47, a AR-15, super metralhadora, sniper, revólver, muito maneiro. E a gente tem uma marretona para quebrar paredes, que isso é outra coisa que eu vou falar sobre depois, mas essa marretona é bem maneira. E 2 tipos de bazuca. E aí a gente pode falar sobre as montarias. A gente tem o cavalo, uma pantera, um urso, que inclusive eu adoraria se tivesse mais skin, colocar o chapeuzinho da União Soviética nele, isso seria incrível. E um grifo, o que é legal, não vou mentir. A parte das montarias desse jogo também é um ponto muito positivo. É uma das coisas que tornam ele tão original, é o cavalo, é o combate a montarias. E umas faixinhas aqui só pra... nada de especial. Ok, chegando na loja, a coisa vai ficar 50-50 por aqui. Visualmente falando, as artes dos personagens são muito interessantes, muito bonitas. Só que o problema é que você olha algumas coisas, como o fundo de alguma das artes, alguns efeitos, e você pensa que... Espera um pouco. Isso aqui é gerado por inteligência artificial. E eu fiquei com isso com bastante tempo na minha cabeça. Talvez por conta de um detalhezinho no rosto, talvez por uma pedra fazendo uma curva meio estranha. Eu não sei explicar. Mas se isso aqui não foi gerado por inteligência artificial, meus parabéns pro artista. Mandou muito bem. Caso contrário, vai te causar esse estranhamento. Sim, eu só queria comentar que uma das skins é literalmente a Lilith do Diablo, só que... acho que na juventude com chifres um pouco menores. Mas que a skinzinha de orc pro grandão lá é maneira. Agora a gente vai entrar na parte que realmente importa. Se você quiser sair fora do vídeo, eu recomendo, porque provavelmente você não vai concordar comigo. E tá tudo bem, a gente é ser humano. Não concordar um com o outro faz parte do que nós somos. Quando você começa a jogar uma partida, a primeira coisa que você vai fazer vai ser escolher qual layout de armas você vai fazer e vai escolher os seus personagens, onde após escolher um deles, eles vão fazer uma apresentaçãozinha lá também. Let me tell you about Raid Shadow Legends. Após isso, apresentação, destaque, você escolhe o formato que a sua base vai ter. Em cima disso, você vai fazer seu setup. Vocês vão reforçar o local, ver o que o vendedor tem a oferecer e se preparar para partir para explorar o mundo. O mapa, ele é bonito e você vai coletar recursos, coletar loot, vai decidir o que vai fazendo. E chegando no ponto do mapa, após jogar por um tempo, eu percebi uma coisa interessante. Apesar do jogo ser 3v3, ele tem espaço suficiente para poder ser uma experiência 5v5. Eu achei um tanto quanto arriscado por parte dos desenvolvedores, provavelmente por conta de ser a mesma galera do Apex Legends, que eles fizeram a experiência de combate ser 3v3. Provavelmente para evitar uma bagunça que seria um 5v5, mas eu não minto que tinha potencial para ser muito, muito mais intenso se tivesse pelo menos mais um jogador. Mas, escolha deles, não minha, tá tudo bem. Coletando minérios para poder vender no vendedor, ou caçando baú por armas, ou só explorando para caçar combate com o outro lado, porque assim que o mapa inicia você pode literalmente só ir até o inimigo, começar a caçar eles um por um e deixar eles bastante irritados, diga-se de passagem. Eventualmente vai cair uma espadona do céu, ela vai ser gerada numa área, justamente vai se tornar o objetivo primário do jogo, que é justamente ir até lá, tomar a extratora, ir até a base inimiga, fazer um cerco. Parece simples. E é aí que o jogo te pega. É aí que o jogo me pegou. No momento em que você pegar aquela extratora, a coisa vai ficar feia. Porque você vai ter que correr, vai se iniciar num combate extremamente intenso, com um monte de maluco correndo atrás de você para te ajudar e
pra tentar roubar ela de você, pra basicamente quem pegar a extratora primeiro, chegar até a outra base, começa o cerco. E nisso aí entra o momento do combate a montarias, que é muito maneiro. Essa é uma das coisas diferentes em relação a esse jogo. E isso é um ponto muito positivo. Chegou na base inimiga, incluiu a extratora, começou um cerco que inclusive eu fiquei bastante impressionado na primeira vez que eu vi ele. O foco do jogo muda. Ele deixa de ser para explorar, combater, para basicamente destruir objetivos. Dentro da base existirá o objetivo A, B e o núcleo. Destrua o objetivo A ou B e você vai causar dano à vida do oponente. Destrua o núcleo e você vai causar muitos problemas para o oponente. E é por isso que você reforça a sua base no começo da partida. E isso foi uma jogada muito maneira. Eu não vou mentir, eu achei bem diferente isso também. Tudo bem, soa como um Conquest, um Rush, um Valorant da vida. Mas isso foi bem legal de se viver. Você tem um certo número de vidas para poder causar dano na base inimiga e cair fora, ou um certo período de tempo. Acabou o tempo, você precisa vazar. Você vai tomar dano por não ter destruído a base inimiga numa paulada só. O loot do mapa vai melhorar, começa tudo de novo. Ah, sim. Airdrops também começarão a cair. Umas armas diferentes melhoram por conta da raridade delas que aumenta. Isso é bem legal, não vou mentir. Em sua essência, o jogo é exatamente o que parece quando você começa a jogar ele. Genérico, mas conforme você vai vivendo o negócio e se deixando levar pela experiência, ele é diferente, ele é divertido. E eu não esperava por isso. Eu tava com as expectativas lá embaixo, tanto quanto vocês. Eu estava esperando um Titanfall 3, igual todo mundo, mas eu me deixei experienciar com as expectativas baixas, pronto para achar o jogo um lixo. Eu quebrei a cara. E provavelmente, se você for dar uma chance real pro jogo, pode ir com as expectativas lá embaixo mesmo, nem precisa estar com a mente muito aberta. Eu não tava. Você vai se divertir também. O crossplay do jogo funciona muito bem. Você pode jogar com amigo de outras plataformas. Eu experimentei uma partida, a galera do PC já tava bastante viciado. Eu provavelmente vou acabar me aceitando no jogo pelo PC também. E no console ele tava rodando liso igual uma manteiga. Visualmente muito bonito. Eu vi que tinha problemas de performance no computador, mas o computador que a gente tem aqui em casa é relativamente bonzinho, então deu pra brincar legal. Existe um canto de opções para atalhos rápidos no jogo também, para te causar um pouco mais de entretenimento. Eles chamam de Headwall, onde tem um posto de comércio com uma loja diária que roda todo santo dia, onde vai te trazer alguns loots, skinzinhos pra você poder tunar o personagem com a moedinha que você ganha no jogo. E tem aquela corujinha, que na verdade ela é o ponto que eu achei feio no jogo. O jogo é visualmente bastante agradável aos olhos, eu não vou mentir. E é porque a coruja é feia mesmo. Como bichinho, ela é bem legal. Olha que coisa mais fofa. É igual o jogo. A coruja é literalmente a representação do jogo. Quanto mais você olha, mais você começa a gostar desse bichinho feio. A gente tem um mapa de missões, onde provavelmente vai ser onde vai se localizar o passe de batalha do jogo. E elas são legais. Skinzinhas bonitinhas de graça pra você brincar. Temos uma aba de desafios diários para você poder ganhar créditozinhos para você gastar na loja do bichinho feio. E em breve nós teremos um modo competitivo, onde eu não vou mentir, é justamente pelo ponto competitivo em que o jogo te ganha. Como eu falei, eu sou um cara que eu joguei tudo quanto é jogo competitivo que você pode pensar. Pode dar o nome aos bois, eu provavelmente já joguei. E a parte competitiva desse jogo é exatamente aonde me ganhou. Eu adorei a emoção da parte do circo, de tomar a base e a intensidade disso. Tudo bem, a parte da exploração é mais pra você ficar calmo. Pelo menos eu me senti mais calmo e se preparando pro confronto. E é basicamente a calmaria antes da tempestade. E eu tenho certeza que esse jogo vai formar uma base de jogadores muito sólidas. E apesar de todo mundo ter criticado ele chamando de Concorde 2, eu tenho certeza que esse jogo vai ter potencial por bastante tempo. Se as interações entre os personagens continuarem melhorando com o tempo e coisas novas forem adicionadas, se os desenvolvedores realmente acreditarem na ideia, por mais genérica que esse jogo soe, se ele realmente conseguir formar a característica, formar a personalidade dele, isso aqui tem potencial para ir longe. Muito longe. Porque o jogo conseguiu divertir alguém que estava muito saturado de coisas normais em jogos competitivos. E não, mas porque é de graça, experimente. É isso que eu tenho a dizer. O jogo tá de parabéns. E eu acho que os desenvolvedores podem acreditar na ideia. É um jogo muito promissor. Eu já falei que é de graça,